Sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal. Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Vamos aqui bater uma bola, bater um bate-papo sobre jejum intermitente, tirar as dúvidas de vocês, falar um pouco sobre o meu jejum, pessoal, como é que eu tenho feito, experiência do último jejum que eu fiz, o que eu considero um jejum, a importância do jejum, algumas dicas sobre jejum. Mas desde já vamos acolhendo todo mundo que está entrando. Tudo bem, Daiane? Vamos colocar aqui o tema. O pessoal que foi entrando já saber que nós vamos falar sobre isso. Muito bem. Vai desejando, vai colocando aqui boa tarde, pessoal aqui de cadeira cativa. Vamos escrevendo também de onde você fala, qual a cidade de onde você fala. Escreve, aperta aqui no coraçãozinho, no cantinho. Encaminha essa live para pelo menos 10 contatos para a gente fazer aí uma entrega para mais pessoas. A gente sabe que esse conteúdo é muito importante, então acaba que a gente ajuda a chegar mais longe onde precisa chegar. Então, Felipe, Deise, Ruth, Graciele, Mayra, Lins, Márcia, Verônica, Tamara... nossa, muitas pessoas, que coisa boa. Bruna, Fafá Guimarães, a Ruth de Santo André, tá sempre aqui, né? Sempre vendo meus vídeos. Você que está assistindo essa live depois que ficou salva, participa ao vivo da próxima vez. Eu geralmente faço nas quintas-feiras, meio-dia. Dessa vez eu trouxe para quarta, porque eu vou viajar. Vou a São Paulo amanhã, então não estarei amanhã disponível para fazer live. Pegue o seu café, pegue a sua água com gás e vamos conversar sobre o que importa e o que interessa para a sua saúde. O jejum intermitente. Eu trouxe isso daqui também para falar para vocês porque que eu tô com isso daqui, tá bom? Gente do céu, será que esse jejum intermitente realmente é importante? Olha, a Mayra falando de Recife, Elizabeth de Pomerode, Santa Catarina. Vamos lá, gente, vamos lá. Quem aqui já tem prática de fazer jejum intermitente? Levanta a mãozinha para eu saber se eu tô falando pra gente que nunca fez ou pra gente que já tem alguma experiência, para eu saber. Então quem participa vai modelando aí, de certa forma vai moldando a forma de a gente fazer a live. Vamos lá, quem já faz jejum intermitente, bota a mãozinha assim para cima. A Dai já levantou aqui, muito bem. Quero saber, Socorro de Petrolina, quem já faz, né? Eu também já faço desde 2019, 2018, 2019 foi quando eu realmente comecei a fazer isso, né? Aqui a Grace dizendo que pratica pelo menos 3 vezes na semana jejuns de 24 horas. A Ariadne disse que nunca fez, Daisy nunca fez. Maravilha, bom saber que tem gente que já fez, bom saber também que tem gente que nunca fez. Janaína também disse que nunca fez, gente. Vamos lá. Nossa, eu teria um zilhão de coisas para falar sobre o jejum. A primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre o jejum é que o jejum é muito impressionante. Gente, é muito impressionante fazer jejum. Sério. Eu fiz um jejum agora de 48 horas, vamos direto ao assunto, tá? Eu fiz um jejum agora de 48 horas. Eu ia fazer de 96, eu ia fazer de 3 dias. Tá? 96 não, 72 horas, né? Não é isso? 24 vezes 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6, 72 horas. Só que eu acabei interrompendo o jejum antes, porque hoje é dia de viagem e eu não ia conseguir fazer um desjejum adequado hoje. Então resolvi encerrar ontem à noite. Gente, nossa, como é bom fazer jejum, bom e desafiante ao mesmo tempo. Existem alguns aspectos muito importantes acerca do jejum que eu quero conversar com vocês sobre isso, tá, gente? O primeiro aspecto é: estamos intoxicados de tanta comida que a gente come e a gente não percebe. Basta você fazer um jejum de 24 horas, de 48 horas, 72 horas para você constatar o quanto estamos intoxicados. A gente não para de comer um minuto. Tem gente que acorda de madrugada para comer porque não consegue, porque diz que faz hipoglicemia, porque não tem condição de ficar sem comer. Gente, isso não é brincadeira. É muita comida, e comida ruim, e comida não saudável. Gente, nós estamos o tempo todo inflamando o nosso corpo, gerando lesão mitocondrial.
O jejum, ele tem um grande potencial de limpar o nosso corpo. Biologicamente falando, nem estou falando ainda dos benefícios para a alma e para o espírito. Eu estou falando apenas, estou citando inicialmente apenas os benefícios corporais, biológicos, que o jejum traz para o nosso corpo. É impressionante. Desculpa, gente, estou com um coceirinho aqui, eu fiz a barba agora e me deu um pouquinho de coceira. Vamos lá. Recomendo jejuns maiores. Vou falar sobre isso, tá, Dai? Vou falar sobre isso, tá bom? Vou falar sobre isso. Vamos lá. É que eu tô dizendo, eu queria falar muita coisa, tem muita coisa aqui na minha cabeça, eu tô tentando organizar aqui exatamente para que essa live seja a mais prática e produtiva possível, para ajudar vocês na prática. Primeiro, a vida ela foi feita de ciclos, certo? Então, existe um momento em que a gente acorda, um momento que a gente dorme, um momento que a gente nasce, um momento que a gente morre, o momento em que a gente está saudável, o momento que a gente adoece, pega uma virose. Existe o dia, existe a noite, existem as estações do ano. Ciclos. Ciclos. A vida é feita de ciclos. Também existe um momento em que a gente come e o tempo em que a gente não deve comer. E isso é essencial para a vida. Vocês não têm noção, gente, eu estou falando sério, eu queria que vocês realmente captassem a importância disso. A importância de haver alternância entre a janela alimentar aberta, ou seja, o período do dia em que você vai comer, e janela alimentar fechada, ou seja, a partir de tal hora você não come mais, só come depois quando você abre de novo a janela no dia seguinte. Essa janela diariamente deve ser de pelo menos 12 horas. Lição número 1 dessa live. Então você que ainda não faz jejum intermitente, precisa compreender que você precisa dar um tempo de pelo menos 12 horas entre a última e a primeira refeição. Então, digamos que você jantou às 18 horas, você deve comer no dia seguinte pelo menos 6, 7 horas da manhã. 12 horas de diferença. Conta o tempo em que você dorme. Claro, gente, você, enquanto dorme, não está comendo, não deveria estar comendo. Muitas pessoas nem isso estão fazendo. Tá? Então, é uma informação importantíssima em um processo de emagrecimento, fazer com que a pessoa faça o seu jantar mais cedo possível e o seu café da manhã o mais tarde possível. Pelo menos com 12 horas de duração. Tem pesquisa mostrando isso, que é beneficial. Tá? Tem pesquisa da revista Cell, que é uma revista séria, revista importante, Cell Metabolismo, mostrando melhora de marcadores metabólicos, queda de triglicerídeo, de hemoglobina glicada, melhora de HDL, de melhora de circunferência abdominal, de peso, em pessoas que passaram a adotar 12 horas de jejum. Tá? 12 horas de jejum, 12 horas em que você não vai comer. Então escrevam aqui se pelo menos 12 horas vocês fazem. Qual é a hora que você vai jantar e qual é a hora que você come no dia seguinte. Quero ver se vocês estão pelo menos fazendo 12 horas. Só que acontece, gente, que antes de fazer jejuns maiores do que 12 horas, aí já eu começo a responder aqui a pergunta da Daiane, é muito importante que você se dedique a aprender a comer certo. É o segundo ensinamento da live de hoje. Quero ver quem está anotando e depois eu quero que me mandem essas anotações porque eu posso publicar depois, tá certo? Posso fazer essas publicações. Olha, a Ruth, perfeito, tá de parabéns. Faz todos os dias 12 horas de janela alimentar fechada. Jejum. Perfeito. Isso é o mínimo que todas as pessoas precisam, devem fazer. Eu disse todas as pessoas. Repito, todas as pessoas, sem exceção. Ah, doutor, pode criança, pode gestante, pode o papa, todos, sem exceção. A não ser que, realmente, por exemplo, uma gestante não tenha comido bem durante aquele dia e sinta fome. Aí ela precisa comer. Tá? Mas, por isso que entra no ponto 2. Uma lactante, uma gestante que tem uma alta demanda metabólica. Todos devem esperar pelo menos 12 horas. Tá?
Por isso que é importante também elencar ao ensinamento 1, o ensinamento 2. Você precisa aprender a comer certo. Eu já falei para vocês em outras lives, gente. Você não sabe comer certo. Não sabe. E aí, quer colocar no jejum a responsabilidade de te dar a saúde que a tua alimentação, que não está saudável, não tem condição de te dar. Você quer ter todos os benefícios do jejum? Benefício de autofagia, de reset metabólico, de potencial anticancerígeno que o jejum te confere, né, de melhora de resistência à insulina, até de emagrecimento. Você quer ter todos esses benefícios? Então, antes de você praticar o jejum, aprenda a comer da forma certa. E aqui envolve, e aí já não é assunto da live de hoje, o que é comer certo. Eu já falei, eu já fiz várias lives, eu tenho um largo conteúdo sobre isso, sobre o que é uma alimentação saudável. Não paro de falar sobre isso todo santo dia. Eu mostro para você o que não é alimentação humana, eu digo para você todos os dias exemplos de refeições saudáveis, de alimentação saudável, café da manhã, almoço, jantar, o que é comida, o que é cilada, aquilo que do qual você precisa se afastar, quais são os açúcares que existem, você precisa se afastar do amido, do cuscuz, da tapioca, do pão. Gente, disso daí vocês não podem reclamar. Vou esfriar aqui que eu dou uma esquentada, o ânimo subiu, a adrenalina subiu, né? Porque a partir disso, com o seu corpo nutrido, por um longo período, pelo menos 1 mês, 2 meses, comendo certo, aí você começa a entrar no jogo do jejum. Porque, gente, jejum, se você vai ficar sem se alimentar num corpo que está subnutrido, pensa um pouquinho comigo aqui, gente. Isso faz sentido? Isso não faz sentido. Você não vai ficar bem. Você não vai aproveitar o máximo do jejum. E uma outra coisa, um outro detalhe importante. O jejum, ele faz com que você aprenda a queimar gordura. Presta atenção, foca aqui, presta muita atenção, gente. Por favor, presta atenção. Gente, isso é tão valioso que eu pararia aqui. Se eu fosse você, eu pararia tudo que eu estava fazendo para prestar atenção nisso. Isso é muito valioso, totalmente gratuito para você. Não estou te cobrando nada para te dar esse ensinamento. Isso é uma coisa que eu aprendi com os meus estudos. Ralei muito para aprender e eu estou te passando isso de graça. Então, valoriza isso daqui. Presta atenção, pega um caderno, uma caneta, que isso é muito valioso, gente. Essa live é muito valiosa. Poderia muito bem vender essa live aqui por R$200 e ainda estava barato. Certo? Então, é de graça. Totalmente para você. Eu quero que você seja saudável. Então, o jejum, ele vai ajudar o teu corpo a queimar gordura. E o excedente de glicogênio, o excedente de energia que tem no teu corpo. Como eu falei, tô arrumando a casa, a Adriana coloquei aqui. Parei. Para de arrumar a casa. Arruma o corpo primeiro. Vamos parar aqui pra live pra você aprender a arrumar o corpo, né? Então, papel e caneta na mão. É isso aí, gente. Foco, isso é muito importante, tá? Então presta atenção. Você está intoxicado de alimentos, você está intoxicado de energia, você está com gordura no fígado, você está com excesso de gordura corporal, você muitas vezes pode estar fadigado, com doenças às vezes. Você pode estar até com pré-diabetes, ou diabético, ou precisando usar remédios, ou acorda mal, ou não tem disposição ao longo do dia. Você pode estar acumulando vários problemas de saúde por conta de uma alimentação mal feita e sem a prática do jejum. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprenda a comer certo. A segunda coisa é comece um jejum de pelo menos 12 horas todos os dias. Isso é para todo mundo, gente. Isso é uma orientação geral de saúde para todas as pessoas. Claro que isso pode ser individualizado, mas para a maioria das pessoas é isso. E ao começar a fazer isso, você vai começar a limpar as suas mitocôndrias. Quem gosta de cozinhar aqui, né, vai responder essa pergunta. Se você passa o dia usando o fogão, se você passa o dia na cozinha, não tem como a sua cozinha ficar limpa, não é verdade? A mesma coisa acontece com a sua mitocôndria. Se você passa o dia comendo e não dá nenhum intervalo para que haja uma limpeza da sua cozinha interna, das suas mitocôndrias, das suas células, a sua mitocôndria ela começa a acumular radicais livres, ela começa a acumular fatores inflamatórios, ela começa a envelhecer e até a morrer.
tá certo? Então, o jejum, ele promove essa limpeza celular. Pela ativação de vários circuitos de regeneração, que aumenta a produção de mitocôndria, que é chamada de biogênese mitocondrial, pelas várias vias metabólicas, interessantes anabólicas. Tá? Então, é importante que você dê o substrato correto para o seu corpo e que você aprenda a fazer o jejum. E na medida em que você for avançando, casando uma coisa com outra, ou seja, alimentação saudável, prática de 12 horas de jejum, vai acontecer uma mágica. Sabe qual é a mágica que vai acontecer com você lá na frente? Você vai começar a acordar de manhã cedo, já praticando 12 horas de jejum, e você vai olhar para você mesmo e vai dizer, meu Deus, não é que eu estou acordando sem fome? Não é que eu conseguiria pular o café da manhã? Ou pelo menos esperar? Em vez de 12 horas, por que não esperar mais 4 horas e fazer 16 ou 18 horas de jejum? Quem sabe esperar pelo almoço em vez de fazer o café da manhã? Quem sabe eu não poderia até esperar o almoço chegar? E aí, gente, a mágica começa a acontecer. Você começa a experimentar que você não é mais escravo daquilo que você come. Você não é mais escravo de um cérebro que tem compulsão alimentar. Você começa a frear o seu apetite. Você começa a dominar, a ter autodomínio. Você começa a dominar os seus impulsos. Você começa a se tornar uma pessoa mais madura. E até pelo fato de você conseguir controlar os seus impulsos alimentícios, alimentares, você começa a se tornar uma pessoa mais focada, mais séria, mais responsável, mais saudável. A sua alma e o seu espírito começam a crescer também. Você começa a amadurecer. Gente, não é brincadeira. Mas até os santos padres da Igreja Católica, eles já diziam, né, que o maior, São João Clímaco tem essa frase, o maior tirano do homem é o seu estômago. Quando nós conseguimos domar esse leão que existe dentro de nós, nós damos incríveis saltos de liberdade e amadurecimento. Eu posso dizer para vocês, gente, eu fiz um jejum de 48 horas e eu saí muito impactado desse jejum. Porque eu comecei a entender que nós estamos dentro, muitas vezes, enrascados numa cilada. A cilada do estômago. O estômago que nos domina. Prestem atenção, gente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Escreve aí no seu caderninho se você está anotando. Quem é que domina você? Você tem o controle? Você tem o controle sobre os teus apetites? Obrigado, Dai, pelo carinho, pelas palavras. Quem é que domina você? É o estômago que te domina? Nós somos seres humanos. E muitas vezes estamos tão apegados ao controle vegetativo daquilo que nos mantém vivos, que esquecemos para o que tem acima do que é vegetativo. O que é vegetativo é aquilo que nos coloca de pé. As necessidades fisiológicas. O comer, dormir, beber água, reproduzir. Essas são as necessidades vegetativas que não nos diferenciam de um animalzinho de estimação, por exemplo. Nesse sentido, nós somos muito parecidos com um cachorrinho, um gatinho. Nós temos as mesmas necessidades fisiológicas que os animaizinhos de estimação ou animais quaisquer que não sejam de estimação têm. Mas o que é que nos diferencia dos animais? Quando, presta atenção, e somente quando nós conseguimos dominar o estômago, é que de fato nós começamos a nos tornar humanos de verdade. E nós começamos a fazer o que humanos precisam fazer. Trabalhar, servir, amar. E, gente, cá entre nós, animais não trabalham, animais não servem, animais não amam. Somente humanos fazem isso. Não existe hoje ferramenta mais poderosa para você se tornar humano do que o jejum. Vocês vão ver que eu não escrevi jejum intermitente no tema da live. É jejum. Para mim, tanto faz se chama intermitente, se não é intermitente,
Não importa. É jejum. Para mim é jejum. Todos nós humanos precisamos dominar o estômago. O tirano estômago. Aprender a comer certo e dominar os impulsos da compulsão alimentar. Quando nós vencemos isso, e somente quando nós vencemos isso, é que nós de fato vamos começar a evoluir como humanos e vamos cumprir a nossa missão nesta terra de servir e amar. Portanto, jejuar é uma necessidade. Aprender a dominar os impulsos que nós trazemos, os impulsos mais baixos, inclusive até o jejum, ele possibilita o controle de outros impulsos. Qual é um outro impulso que nós temos? O impulso sexual, por exemplo. Por que a gente tem visto hoje na nossa sociedade as pessoas que não são mais fiéis ao seu cônjuge? A infidelidade conjugal, por exemplo. Né? Então, quando você vai ver, por que há tanta infidelidade hoje entre homens e mulheres? Ora, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar aqui comigo. Se a pessoa não consegue controlar o impulso do estômago, ela vai conseguir controlar o impulso sexual? O homem na primeira saia que ele vir, ele vai querer ir atrás. A mulher, na primeira cantada de outro homem, ela vai ceder. Entendem que isso começa a afetar até mesmo a nossa sociedade? O homem e a mulher que não têm o controle absoluto dos seus impulsos mais baixos, ele nunca vai se tornar um humano de verdade, uma pessoa madura de verdade, que vai contribuir de fato com a sociedade para transformar a vida ao seu redor. Gente, eu não vou falar para vocês apenas sobre jejum metabólico, jejum calórico. Jejum metabólico é importante por isso. Jejum calórico, gente, eu quero que você seja livre. Eu quero que você seja um homem ou uma mulher livre de verdade. O meu trabalho aqui nas redes sociais, ele não é apenas um trabalho para você emagrecer. Tá lá escrito, né? Eu tô Ivan Ramos, emagrecimento feminino. Gente, isso é apenas uma parte do que eu consigo te entregar com o conhecimento que eu adquiri ralando muito para emagrecer os 23 quilos que eu precisava emagrecer, reverter o meu diabetes, reverter a depressão, o hipotireoidismo e todas as coisas que eu precisava vencer. Mas se você ainda não entendeu que isso é apenas o começo da jornada, você vai perder todo o restante da jornada. Eu de fato quero homens e mulheres fortes. As mulheres são a minha prioridade aqui, porque são elas que têm mais sofrido. Mas os homens também, não tem como excluí-los. Eu quero te passar essa experiência. É difícil passar uma experiência, né? É difícil passar uma experiência, né? Eu até usei esse salzinho, né? É um sal grosso, né? Até fez uma brincadeira nos stories dizendo que isso aqui era um sal legalizado, que isso aqui não era nada. Gente, isso aqui eu ganhei de um amigo médico meu, um grande amigo meu, Alexandre, inclusive. Depois vou chamá-lo para o podcast, quero que vocês sigam ele também. É um sal, parece um sal comum, né? Vou mostrar aqui para vocês. Parece um sal comum, tá aqui na minha mão, uma pedrinha de sal grosso. Mas ele é meu amigo, nós somos muito amigos e ele na verdade, isso aqui é um sal grosso exorcizado. Eu nem sabia que isso existia. Ele me deu de presente, né? Então eu boto na boca. É um sal grosso exorcizado. Tem um poder espiritual nisso daqui também. Você não precisa acreditar nisso. Eu acredito. Você acredita se você quiser. Tá bom? E eu fico chupando como se fosse uma jujubinha. Gostoso. Pra você, isso aqui funciona como se fosse eu acabei de comer alguma comida. Porque esse gostinho do sal, né? Nós temos sensores para o sal no nosso corpo, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer jejum porque elas não comem sal. Então tá aqui, um sal grosso. Funciona como se eu tivesse acabado de comer carne. O teu corpo fica em paz e você consegue sobreviver a um jejum mais prolongado. De vez em quando, dá uma baixada de energia, coloca outro sal grosso na boca, né? Hoje eu acabei comendo o café da manhã, mas não almocei e não sei se vou almoçar. Talvez eu só faça o jantar, talvez eu só faça 2 refeições, tá? Então, esse salzinho aqui que eu boto na boca muitas vezes é o suficiente. Ou às vezes, eu coloco uma xícara rasa
de chá de sal na minha água e fico tomando água com sal ao longo do meu dia de jejum. E basta isso, gente. Às vezes eu boto um cafezinho, né? Eu gosto muito de café, então 1, 2, 3 xícaras no máximo de café. É isso que eu fico tomando ao longo do meu jejum. E ponto final. Tá? Jejuar, de fato, é não comer. Tá? Água com sal é o suficiente para você, né? O café também pode até ficar de fora, porque eu sou teimoso mesmo. Eu gosto de café, então não fico sem o meu café. Tá bom? Então, voltando ao tema, tá? Você faz 12 horas de jejum e de repente vai acordar sem fome. Você pode pular o café da manhã. E isso depois de um longo tempo em que você está se alimentando da forma certa. Eu vou ser bem sincero com você, gente. Eu demorei muito tempo para conseguir fazer um jejum prolongado. Mas sabe por quê? Porque eu não estava preparado para encarar o desafio de ficar sem comer. E de fato, isso me fez refletir muito. Se você quer refletir sobre a sua vida, sobre as decisões que você tem tomado na sua vida, o jejum é uma maneira excelente de você se conhecer mais. Como é que você fica quando você está em jejum? Entendeu? E os benefícios são um atrás do outro. Já falei dos benefícios biológicos, já falei dos benefícios espirituais, da alma, a capacidade de aguçar a tua vontade, de fortalecer a tua vontade para te ajudar a tomar as melhores decisões na sua vida. Muitas vezes a sua vida está uma merda porque você não fortalece a sua capacidade de tomar decisões. Você vai tomando uma decisão atrás da outra sem refletir, só guiado pelo teu estômago ou só guiado pela tua vontade, como se você fosse uma criança pequena de 5 anos. Você já viu como é que uma criança pequena toma decisões? Ela toma decisões baseadas no que ela quer fazer. Papai, eu não quero isso. Papai, eu quero isso. Muitas vezes você não saiu dos 5 anos de idade. As crianças, elas fazem o que elas gostam. Mas os adultos fazem o que é preciso ser feito. Gostando ou não gostando? Muitos de vocês ainda não compreenderam isso. E o jejum é uma excelente ferramenta voluntária que obriga, na qual você se obriga, né? Você se obriga, você se coloca aquele fardo naquele momento. E essa ferramenta te possibilita fortalecer a sua capacidade de tomar as melhores decisões possíveis. E quanto mais, é como um músculo, quanto mais você pratica o jejum, mais forte você fica, mais maduro você se torna, mais saudável você fica, você emagrece, você fica mais forte também fisicamente. Já tem pesquisas mostrando aumento de secreção de hormônio do crescimento durante o jejum. E o ideal é você fazer jejum e não pausar o seu exercício, tá? Porque você está deixando de comer e vamos pensar como os nossos ancestrais. Você meio que está simulando o que acontecia, exatamente o que acontecia com os nossos ancestrais. Eles acordavam, não tinha comida, eles tinham que sair para caçar. Então eles iam caçar em jejum. Ou seja, eles iam fazer exercício. Imagina como era caçar alguns milhares de anos atrás, centenas de milhares de anos atrás. Com certeza não era uma tarefa muito fácil. Né? Então, hoje a gente não quer fazer exercício em jejum porque vai passar mal. Oh, meu Deus, como nós somos frágeis. Em que momento foi esse que nós nos tornamos tão frágeis que os nossos ancestrais teriam vergonha de nós? Meu Deus do céu. Você não consegue treinar em jejum. Você está cuspindo no seu prato, porque se nós estamos aqui, é porque os nossos ancestrais acordavam com fome, faziam exercício com fome, caçavam com fome, e só depois de muita marra, de muita força, eles conseguiam abater a sua caça e comer em paz. E aí eles comiam de tudo. Gordura, vísceras e carne, gente.
Ainda tem isso, sem medinho de gordura, sem medinho de estar comendo carne, porque carne dá câncer, porque carne dá... Gente, vamos parar de se fazer de besta, de se fazer de abestado, como a gente diz aqui no Ceará. Né? Vamos parar de cair nessa cilada de que carne, por qualquer motivo, possa fazer mal à saúde. Não faz sentido nem antropológico você dizer isso. Né? Nem faz sentido você fazer uma pesquisa científica, porque se já não faz sentido antropológico, já não faz nem sentido fazer esse tipo de pesquisa. O grande problema é o excesso de comida e de energia a qual nós estamos nos submetendo voluntariamente também todo santo dia. Estamos comendo tanto que a gente já não imagina mais a possibilidade de fazer jejum. Não posso ficar sem comer. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Ave Maria, se eu não comer. Como é? Como é? Você não pode ficar sem comer? Tem certeza disso? Então, precisamos de fato compreender o que nós como humanos somos de fato capazes. Porque nós temos uma grande força chamada metabolismo, e na medida em que vamos ficando saudáveis, o jejum ele vai ser uma necessidade e ele vai acabar acontecendo de forma mais fácil. E na medida em que estamos doentes, o jejum se torna algo muito difícil de fazer. Você quer um parâmetro de saúde? Responda a seguinte pergunta. Se você estiver aqui assistindo, responde. Você consegue fazer jejum? Você consegue fazer jejuns prolongados? Se você consegue, então, a tua saúde metabólica possivelmente está boa. Agora, se você não consegue fazer jejuns, muito menos jejuns prolongados, isso é um sinal urgente de que você precisa de um tratamento metabólico, de que você precisa corrigir a sua saúde, senão os problemas vão, de fato, começar a aparecer um atrás do outro. Risco de diabetes, de cânceres, de infarto, de AVC, de demência no futuro. Se você não quer ter essas doenças, comece a entender que treinar o seu corpo através do jejum vai reduzir os teus riscos de desenvolver essas doenças no futuro. Faz total sentido? Faz total sentido. Porque as doenças do nosso tempo são doenças do metabolismo. E se você não consegue jejuar, isso é apenas um sinal claro de que o seu metabolismo está gravemente doente. E tem como ajustar isso. Você vai ajustar corrigindo a sua alimentação, começando uma prática devagarzinho de jejum, 12 horas, pelo tempo que for necessário, repondo as suas deficiências nutricionais, tratando ativamente a sua saúde mitocondrial, começando devagarzinho um exercício físico, seguindo os pilares do meu método. É assim que eu acompanho os meus pacientes no meu plano. Corrigindo cada um desses aspectos até que a pessoa se torne tão forte que ela consiga ficar sem comer por 1, 2, 3 dias às vezes. Não é obrigatório fazer, mas é muito interessante fazer jejuns prolongados, eventualmente com acompanhamento profissional, porque isso dá um reset metabólico e há um grande potencial de longevidade, anti-câncer, anti-doença, anti-diabetes em jejuns mais prolongados. Certo? Era isso que eu tinha para falar. Vamos responder algumas dúvidas de vocês para a gente encerrar, tá? Vou já começar os atendimentos da tarde aqui. Silva Maria José manda mensagem, ok? Pode mandar mensagem por direct. Doenças de metabolismo, exatamente. Jejum 18 horas todos os dias. Você pode fazer jejum 18 horas todos os dias, contanto que você coma certo quando você abre a sua janela alimentar. Os nossos ancestrais faziam jejum de quantas horas todos os dias, gente? Difícil dizer, né? Mas é muito possível que eles só comiam quando havia comida. Se tinha comida todos os dias, eles comiam todos os dias. Se não havia comida todos os dias, então eles possivelmente passavam vários dias, horas a dias, sem comer. E aí quando aparecia uma outra caça, eles conseguiam caçar de novo, eles conseguiam comer de novo. Ou seja, dizer que não conseguem fazer jejum
É um absurdo muito grande. Nós estamos, como espécie humana, adaptados a jejuns prolongados e a viver bem com isso, tá certo? Preciso aprender o que devo comer na janela. Uma live sobre isso seria um presente. Vamos falar sobre isso aqui, né? Quando você abre a sua janela, você vai comer. Vocês viram o que é que eu comi ontem? Eu comi um prato de ossobuco. Depois a minha esposa me serviu alguns ovos mexidos. Comida de verdade, gente, não tem segredo. Tá? É isso que vocês têm que aprender. Tá? Que mais? Nunca tentou, só consegue 12 horas. Esses absurdos que a gente escuta. Minha Nutri falou que eu estava emagrecendo porque eu não como de 3 em 3 horas. A bichinha, né? Realmente não entende nada de metabolismo, né? Nem de emagrecimento. Durante o seu jejum de 24 horas, a Mônica perguntou, de 48 horas, o senhor mediu com que frequência a sua glicemia? Olha, eu medi 2 vezes. Quando eu cheguei em casa à noite, depois do trabalho. Na segunda estava 85 e ontem estava 90, em jejum. Tá? Na segunda-feira à noite, umas 19 horas, eu já estava com 24 horas de jejum, minha glicemia estava em 85. Tá? E estava com 0,1 de cetose, ou seja, não estava produzindo corpos cetônicos com 24 horas, ainda estava queimando glicogênio. Com 48 horas de jejum, a minha glicemia que eu medi, de novo ontem à noite, antes de quebrar o jejum, estava em 90, certo? Medida no dedo, e 0,4 de corpos cetônicos, certo? Que ainda não é nem considerado cetose nutricional ainda, tá? Mas eu rompi o jejum exatamente porque hoje ia ser complicado romper esse jejum da forma certa, tá? Mas a minha ideia comigo é fazer jejum, é isso, se você consegue 24 horas, se você consegue hoje fazer 12, faça 12, se você consegue fazer 16, faça 16, depois você tenta aumentar para 18, você vai tentando devagarzinho. Não adianta se forçar a fazer jejuns prolongados se você ainda não tem saúde metabólica suficiente para isso. Você está forçando uma coisa que não é natural. Então, não recomendo você pular de uma vez de um jejum de 12 para 3 dias. Tá? Não recomendo. Olha o Jobson dizendo aqui, não consegue comer pela manhã, faz jejum 16 horas e ele é um dos pacientes do PMA, né? Ele está no meu plano anual também. Exatamente, já está mais nutrido, não sente necessidade de comer no café da manhã. Naturalmente ele vai pular essa refeição e faz um jejum, uma janela alimentar melhor. A Rosimeire diz, uma vez por semana faço uma refeição por dia, dieta carne, maravilha, jejum de 24 horas. Tá? Se você se sente bem com isso, muito bem. Você pode, de vez em quando, fazer coisas mais prolongadas, tá certo? A Núbia, doutor, sou diabético e faço uso de muita medicação, como devo começar o jejum? Com acompanhamento. Nesse caso aí, é um dos únicos casos que eu não recomendo fazer sem acompanhamento. Por quê? Porque você pode, a depender do remédio que você toma, você pode fazer hipoglicemia e passar mal. Certo? Então, diabéticos, pessoas que usam remédio para isso, né, precisa de jejum, mas precisa fazer da forma certa, tá bom? Precisa fazer da forma certa, senão você vai se dar muito mal. Eu fiz um jejum de 24 horas, me senti muito bem, minha glicose estava em 80 quando eu medi. A glicemia ela vai se manter estável, gente. Nosso corpo ele vai manter a glicemia estável, a não ser que haja uma grave lesão pancreática, diabetes tipo 1, ou uma lesão mitocondrial muito severa, tá certo? Todas as pessoas podem e devem fazer. Quem tem problemas de saúde, que façam com acompanhamento médico e nutricional. Como se mede a cetose? Da mesma forma que se mede a glicemia, só muda a fita. A fita é específico para cetose, tá? Criança pode fazer jejum? Crianças fazem jejum, gente. Criança não come na madrugada, né? Então, se a criança jantou às 18 horas, no dia seguinte ela vai tomar um café da manhã às 6, 7, 8 da manhã, ela está fazendo ali 12 horas de jejum, tá certo? E se a criança acorda sem fome e come um pouquinho mais tarde, ela está fazendo jejum. As crianças são pequenos adultos. Nós todos temos um mecanismo perfeito de fome-saciedade. Isso só é alterado na medida em que a gente vai comendo mal ao longo da vida. Certo? Então, se você está muito doente, metabolicamente doente, você vai perdendo essa capacidade de controlar o que você come. As crianças, elas têm uma boa saúde metabólica até você estragar, né? Enquanto não está estragado, a gente não deve forçar uma criança a comer. A gente deve dar os alimentos na hora certa,
os alimentos certos, na hora certa, e se ela não está com fome, não forçar. Certo? Caldo de ossos quebra o jejum. Se for um caldo basicamente de colágeno, pode ser incluído, tá certo? Deixa eu bloquear essa pessoa aqui, porque ela está realmente atrapalhando. Não quero... Pronto. Não quero... Não tô aqui para ser famoso, não. Tô aqui para ajudar vocês. Então, que mais? Dieta zero, água com sal. Você deve ter chegado atrasado na live, né? Tem que assistir do início, tá certo? Caldo de ossos. Então, assim, aí entra naquela história, né? O máximo de benefício é você não comer nada e beber apenas água com sal. Então, se tomar um caldo de ossos, não é tecnicamente mais jejum, você comeu. Mas ainda tem bastante benefício metabólico, tá certo? Sal quebra jejum? Não, aí não. Aí de jeito nenhum não quebra o jejum, tá certo? Acho que você também não estava no momento que eu falei sobre isso. Gente, assista essa live desde o início. Tem muita informação relevante e importante, tá certo? Que mais? É isso, gente. Eu queria realmente mais instigar vocês a essa realidade, né? Para que vocês possam começar a considerar a importância do jejum para uma saúde integral. É difícil você ser de fato saudável sem você adicionar a prática do jejum esporadicamente, eventualmente, né? Quem sabe uma vez por semana para começar, né? E todos os dias, 12 horas, todos os dias, tá? Sem isso realmente fica muito complicado, tá bom? Vamos começar a fazer esse movimento, isso é muito importante. Eu agradeço demais, vamos lá, o print da live de hoje, né? Você bate o print, posta no seu story, me marca que eu reposto você com muito prazer. Isso é muito importante para a gente fazer esse movimento que a gente está gerando e chamar outras pessoas a ter, de fato, uma reconstrução total de saúde. Eu vou deixar essa live salva para você assistir, se você chegou atrasado, você assistir quantas vezes você quiser, mas não para ficar somente para você, não. Eu peço que você compartilhe com o maior número possível de pessoas para que muitas pessoas possam se beneficiar desse conteúdo, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês, foi uma live pequena, não tenho como falar mais do que isso. Em breve, devo abrir de novo vagas para o meu programa online de emagrecimento, possivelmente em janeiro. Enquanto isso, você pode deixar sua inscrição na lista de espera que fica no link da bio. Nós vamos ensinar você a comer certo e a emagrecer no MTSD muito em breve, tá certo? Então fiquem com Deus. Hoje tem viagem, então por isso que não fiz live amanhã. Se Deus quiser, semana que vem voltamos às lives nas quintas-feiras. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.